Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. Em seguida, em Contato. Sabedoria para as provações da vida. Uma das perguntas mais frequentes é esta: por que é que Deus, que é um Pai amoroso, permite que seus filhos passem por provações tão terríveis? Provas dolorosas e lamentáveis. Por que Ele faz isso? Dizemos que Ele é onipotente, Ele é um Deus de amor. E se é um Deus de amor e um Deus de onipotência, o que significa que Ele é todo-poderoso? Deveria nos amar o suficiente para isso não ocorrer. E se Ele realmente nos ama, por que deixa isso acontecer? Simplesmente acontece? Ele acabou de criar tudo, foi embora e apenas deixou as coisas acontecerem? Ou Ele tem alguma coisa a ver com isso? Eu penso em todos esses tornados, por exemplo, inundações e todas as mágoas e os fardos e as provações pelas quais as pessoas passam. Onde está Deus em tudo isso? E há uma resposta na palavra de Deus. É o único lugar para encontrar a resposta real. Pessoas têm todo tipo de resposta. Eles vão dizer, bem, Deus criou o mundo. Ele simplesmente se virou e deixou que ele se desenrolasse da maneira que ele escolheria para se desenrolar. Algumas pessoas diriam, bem, não sei o que acontece, não faz diferença, está apenas acontecendo e aqui estamos nós, somos uma espécie de vítimas. Bem, não é realmente pacífica, tranquila e útil esse tipo de atitude? Então, o que a palavra de Deus diz sobre as provações que eu e você enfrentamos? Bem, eu quero que você abra em Tiago capítulo 1, porque ele lida com toda essa questão de enfrentar essas provas em nossas vidas e enfrentá-las sabiamente. E quando você começa a ler isso, se eu não fosse um crente, eu provavelmente leria esse versículo e diria, conte comigo, porque eu não teria como fazer isso. Então veja se você vai abrir em Tiago capítulo 1. Então eu quero que você perceba que pode parecer que ele está falando sobre 3 ou 4 coisas diferentes, mas ele está falando sobre a mesma coisa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas, saudações. Isto ele está falando sobre todos os judeus que foram dispersos e espalhados por todo o mundo por causa do seu cativeiro. Então ele diz, tenham grande alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, e que essa perseverança tem um perfeito resultado, para que sejais perfeitos e completos sem falta de nada. Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente e sem reprovações e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, sem qualquer dúvida, porque aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois esse homem não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, sendo o homem de mente dobre, instável em todos os seus caminhos. Mas o irmão de circunstâncias humildes deve gloriar-se em sua alta posição. E o rico deve gloriar-se na sua humilhação, porque como erva em flor, ele passará. Pois o sol nasce como um vento abrasador e seca a grama, e as flores caem, a beleza da sua aparência é destruída. Assim também o homem rico no meio de suas ocupações desaparecerá. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque uma vez aprovado, ele receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Agora, como eu disse, parece que ele está falando de 3 ou 4 coisas diferentes, mas ele não está. E ele fez uma declaração nesta primeira parte desse capítulo, que eu acho que a maioria das pessoas lendo pela primeira vez, ou talvez várias vezes, diria, agora espere um minuto. Ele realmente, verdadeiramente quer dizer que devo ter alegria quando encontrar várias provações? Em outras palavras, poderíamos dizer, alegria, colocar dessa forma, provações e lágrimas, provações e mágoa, provações e encargos, julgamentos e rejeição, provação e sofrimento, mas provação e alegria, eles não combinam. Esses dois não combinam, a menos que você entenda o ponto de vista de Deus sobre o que é a vida. Então, quando eu olho para aquele capítulo e percebo que aqui está o que ele diz isso de forma específica e clara, considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando? Não se você encontrar, mas quando você encontrar provações, e quando ele diz, veja, várias provações que cobre tudo, todos os tipos de dificuldades e sofrimentos e provações que as pessoas passam, ele diz, quando você encontrá-las significa que elas vêm até você. Em outras palavras, às vezes uma situação repentina, não algo que você traga para si mesmo necessariamente. Quando você faz isso, ele diz
E quando ele fala sobre alegria, ele não está falando sobre esse sentimento alegre e frívolo. Está falando sobre uma sensação interior de calma e quietude e paz e tranquilidade e segurança. É muito mais do que apenas bater palmas e dizer estou feliz por estar passando por essa aprovação. Não é disso que ele está falando. Algo muito, muito mais profundo que isso. E se você notar como ele diz isso, ele diz conte com toda alegria quando encontrar essas provações, sabendo que algo acontece. Então é o que eu veja isso, é o que eu sei durante essas provações, enquanto essas provações estão chegando, que fazem a diferença se eu serei capaz de sobreviver ou não. Então todos nós podemos pensar em alguma provação pela qual passamos, e penso nas pessoas que passaram por tantas provações quando se trata de calamidades físicas e naturais que estão ocorrendo, mesmo agora quando estamos falando. E eles têm a razão para questionar, espera um minuto agora, como posso me alegrar em tudo isso? Qual a minha atitude? Qual a atitude adequada quando você e eu passamos por estas provações na vida? Bem, quando eu penso nisso e penso no que Deus diz nessa passagem e faço a pergunta. Antes de tudo, ele diz, conte tudo com alegria. Então parece que ele muda de assunto para a sabedoria. Ele não está mudando de assunto, é isso que ele diz. Para entender a provação, para entendê-la de uma forma que eu possa ter esse profundo sentimento de alegria interior, apesar do que está acontecendo. Eu tenho que ter sabedoria. Eu preciso de sabedoria para saber como olhar para isso. Então vamos definir sabedoria. A sabedoria é simplesmente isso. A Bíblia diz que toda sabedoria começa com a reverência a Deus. A sabedoria é ver coisas, ver as coisas do ponto de vista de Deus e depois responder de acordo com os princípios bíblicos. Não é suficiente para mim ver como Deus vê, mas devo responder da maneira que se encaixa em quem eu sou, seguidor de Jesus, e nas Sagradas Escrituras. Então é ver como Ele vê e seguir os princípios bíblicos que Ele nos dá. E quando fizermos isso, por exemplo, acho bastante evidente que seremos capazes de avaliar as circunstâncias nas pessoas e tomar a decisão certa. E seremos capazes de tomar decisões baseadas em as experiências passadas em nossas vidas, a situação presente que está lá e os planos futuros que temos, mas olhando para trás, no passado, como Deus trabalhou em nossa vida no passado e em diferentes situações. E então, da mesma forma, temos que fazer a pergunta, se eu sou sábio, o que Deus quer que eu faça nessa situação particular? Sabedoria é ver as coisas do ponto de vista de Deus e responder de acordo. Então, quando se trata dessas provações, eis o que ele diz, se você notar novamente. E a maneira como ele diz isso. Ele diz, quando você encontrar essas coisas, você sabe algo, ele diz. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E que essa perseverança tem o seu perfeito trabalho completo, faltando em nada. Ou seja, Deus está tramando algo em nossa vida quando há provações. Multidões de pessoas em toda essa nossa nação que estão passando por todo tipo de dificuldade, sofrimento e provação e perda e crise e dor, às vezes sentindo culpa, que é falsa culpa, mas às vezes sentindo culpa que é de fato legítima. Agora, sabedoria nos permite enfrentar provações com confiança e triunfo. É o que ele disse. Sabedoria para quê? Para que Deus nos dê sabedoria, capacite a nós a enfrentar essas coisas, enfrentá-las e sair, sendo abençoado, não destruído, sendo ajudado, não impedido, expressando seu amor, não seu desfavor. Então, seja qual provação esteja passando, não faz nenhuma diferença o que é. Se encaixa nisso, porque ele disse várias provações. Então, quero pensar por alguns momentos sobre qual é o propósito de Deus para permitir essas coisas em sua vida. Bem, o primeiro é este, e é fazer o quê? Para testar nossa fé. Agora ouça com atenção. Ele usa uma palavra aqui no grego, seria sem sentido para você, mas a palavra é dokmion, que significa aprovar. E se você abrir em 1 Pedro, por exemplo, 1, versículo 7, ouça o que ele diz. Ele diz, versículo 6, nisso vos regozijais muito, ainda que agora por um pouco, se necessário, sois afligidos por várias provações, ouça o que ele diz, para que a prova, dokmion, a prova, a aprovação da vossa fé,
sendo mais preciosa que o ouro, que é perecível, mesmo provado pelo fogo, pode resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, o que ele está dizendo? Simplesmente isso. Ele diz: você e eu podemos nos alegrar, mesmo que estejamos passando por esta provação em particular. Como podemos nos alegrar? Ele diz: sabendo disso, que a prova, que é este teste, é para provar sua fé genuína. Para que veja isso. Sua fé, sob provação, provando ser genuína, diz ele, é realmente mais valiosa para você do que o quê? De qualquer tipo de ouro ou metais preciosos. Ele diz, não há nada para comparar com isso. Então eu te faço uma pergunta. Você diria que vale a pena passar por uma provação para Deus construir uma grande fé em sua vida? Eu te digo que é o único jeito. Ele diz, essas várias provações, ele diz aqui, provando que sua fé. Então, ele não está testando sua fé para dizer o que está errado com ela. A prova de sua fé ouça, torná-la cada vez mais forte, porque a fé não testada não é confiável. Uma pessoa que nunca foi testada, nunca foi provada, ela não sabe se tem fé ou não. São os testes e as provações na fé, na vida, que edificam nossa fé e fazem de nossa fé o que Deus pretende que ela seja. Então, uma de suas razões para permitir provações em nossas vidas é edificar a fé. Mas há um segundo propósito e é simplesmente esse. Também testa a nossa devoção a Cristo. Digamos, por exemplo, que você tem uma provação em sua vida e Deus enviou essa provação na sua vida para quê? Para testá-lo e capacitá-lo a entender onde você está na escala de obediência a Ele. E onde está isso? Se Ele requer algo de você em alguma provação, está disposto a dizer, eu não gosto disso? Deus, não é isso que eu escolheria, mas vou obedecer a Ti, não importa o quê. E ouça, a única maneira de você e eu sabermos quão obedientes seremos é quando nossa obediência é provada, quando somos tentados e provados, como diríamos. E vemos essas coisas e temos a oportunidade de fazer a coisa errada ou a coisa certa. Como você sabe? Quão obediente você é? Em que escala de obediência você está? Só quando for testado. Só quando for provado. Só quando lhe forem oferecidas alternativas à obediência. E assim você pode escolher por obedecer ou não obedecer. Então, como crescemos? Crescemos sendo testados em nossa fé. Nós crescemos em nossa devoção a Cristo, em tomando sábias decisões nas lutas. Então, uma das razões que Ele envia provações em nossas vidas, veja isso, porque isso dá a Ele uma oportunidade de demonstrar seu amor por nós, demonstrar seu poder em nossa vida e demonstrar seu cuidado por nós, seu intenso cuidado e amor por nós. Se tudo viesse do nosso jeito e não houvesse provação, nem dificuldade, nem luta, o teríamos por garantido. Quando você mais ora, quando as coisas pioram. Então, uma das razões pelas quais temos que ser sábios é reconhecer o fato de que, às vezes, o que Ele está fazendo? Ele está criando uma situação em nossa vida pela qual Ele pode demonstrar. Eu posso lhe dar um emprego quando 25 pessoas pediram, eu dei a você. Eu posso suprir sua necessidade quando você não tinha nenhuma ideia terrena de como isso poderia acontecer. Eu posso curar você quando você tiver todos aqueles péssimos relatórios. Em outras palavras, Deus está tramando algo bom em nossa vida, não importa qual seja a provação. Quando Deus envia uma prova ou permite uma, Ele tem um propósito eterno em mente. Então, quando penso em tudo isso e penso no fato de que Ele sempre, um dos seus propósitos é sempre produzir um espírito como o de Cristo em nossa vida. É o que Ele sempre quer. Veja isso. Cada aprovação na minha e na sua vida tem uma divina prescrição nela. Ele sabe exatamente onde estamos, onde Ele quer que estejamos e como levar até lá. E assim, Ele está trabalhando em nossa vida. Eu poderia te dizer isso. Se eu tivesse 25 ou 30 anos de idade, você poderia ignorar isso. Mas eu estive aqui por longo e suficiente tempo. Tempo suficiente para lhe dizer que funciona. Não importa o que. Funciona desde que respondamos com sabedoria.
E nós não queremos culpar outra pessoa, não importa o que esteja acontecendo. Queremos dizer, Deus, o que você está fazendo na minha vida? Então Ele está trabalhando para nos tornar semelhantes a Cristo. Ora, a questão aqui é, veja, precisamos de sabedoria para discernir a resposta adequada. Eu vou lhe dar 10 coisas. Eu queria que você anotasse isso. Se não puder escrever, arranje alguém do seu lado que possa. Porque vai precisar. Número 1. Observe o que ele disse. Ele disse, tenham grande alegria quando vocês se encontrarem nesses vários tipos de provações. Aqui está a pergunta que eu vou responder. Quando eu posso me alegrar? Em que devo acreditar para que eu possa me alegrar com essas dificuldades? Número 1. Devo acreditar que Deus está no controle do tempo e da intensidade da minha provação. Se serei capaz de atravessá-los triunfantemente, devo acreditar que Ele está no controle do tempo e da intensidade da minha provação. Que nada está acontecendo sem seu conhecimento. Número 2. Que Ele tem um propósito específico para as nossas provações. Ele faz, quer Ele envie ou Ele permita. Ele tem um projeto em mente e um propósito claro em mente para o que está fazendo. Devo acreditar nisso. Devo acreditar que Ele está no controle, acreditar que Ele tem um propósito. E número 3, eu devo acreditar que esta provação foi projetada para atender uma necessidade específica em minha vida. Por exemplo, quando você ora, você não ora, ó Deus só me abençoe. Você ora por algo específico. Deus não envia ou permite provações em nossa vida ao acaso. Ele conhece você, Ele conhece seu propósito, Ele conhece seus objetivos, Ele sabe o que Ele quer que você realize na vida. Então, Ele projeta para combinar com você. Agora, se vocês, por exemplo, senhoras, vocês têm um vestido a ser feito, você não entra e diz, apenas faça do tamanho que você quiser. Você não diria isso. E nenhum homem iria dizer, você sabe, eu uso 41, mas me dá um 62. Você não faria isso. Você o quer projetado para caber em você. Deus projeta a provação para se adequar ao seu propósito em sua vida. É por isso que não me faz bem reclamar e gemer sobre isso. 4. A provação se mostrará boa. Se eu responder com fé, será bom para mim se eu responder com fé. Se eu não responder com fé e objeção, então o que acontece? Eu apenas acabo desperdiçando minha tristeza e minha mágoa e minha dor e não ganho nada com isso. Então, é claro, a provação pode fortalecer minha fé. Eu devo acreditar nisso. Se eu não acho que a provação vai me ajudar, me fortalecer, desenvolver a semelhança de Cristo em mim, me fazer crescer, me capacitar a ser um servo melhor de Deus, sabe de uma coisa, eu não vou responder certo e não vou ser abençoado. Mas eu devo, em outras palavras, se vou responder com sabedoria, devo acreditar nestas coisas. Então, claro, a aprovação deve acreditar. A aprovação é uma oportunidade para demonstrar perseverança sob pressão. Porque um dos maiores testemunhos é quando alguém vê você passando por uma muito difícil provação na vida. E de alguma forma, apesar disso, enquanto outras pessoas estariam chorando e gemendo, você tem uma fé estabelecida. Você dá um passo à frente, você não se segura, você está muito confiante, você tem muita certeza, você pode estar chorando por dentro, mas há uma perseverança do lado de fora, que é muito, muito evidente. Se eu realmente acredito que Deus vai usar essas coisas na minha vida para algo bom, e serei capaz de perseverar, estou no jogo, eu vou ser capaz de passar por isso com confiança. Então, é claro, devo acreditar que essa provação desenvolverá em mim a semelhança de Cristo, que dissemos alguns momentos atrás. Esse é o seu propósito. Se eu acredito nisso, veja bem, você está passando por algo que é muito, muito doloroso. Você acredita que Jesus Cristo está usando isto para torná-lo semelhante a Cristo, crescer você, construir sua fé, transformar você, preparar você para algo futuro. Se você não acredita nisso, você não responderá corretamente. Mas se você crê nessas promessas, não importa o que você esteja passando, você passará por isso triunfantemente. Então, eu acho que você tem que acreditar que isso vai te ajudar a medir onde você está em sua caminhada espiritual com Deus. Provações ajudam a medir coisas. A última vez que tive uma provação, o que eu fiz? Gemi, reclamei. Desta vez, de alguma forma, tenho uma sensação de quietude, tranquilidade, paz e segurança em minha vida. Por quê? Porque Deus está crescendo em você.
Deus está amadurecendo você. Deus está trabalhando em sua vida. Em outras palavras, o que Ele está fazendo? Ele está fazendo de você a pessoa que Ele projetou para você ser. Deus está trabalhando em sua vida. Veja, isso não significa que você não é mais sensível. Isso não significa que você não é sensível às outras pessoas, mas isso significa que coisas que costumavam te incomodar não te incomodam, porque Deus já provou a você que Ele vai te guiar por isso, não importa o que aconteça. Então, é claro, você só se alegrará se acreditar que Deus vai caminhar contigo através disto, até o fim, e realizar algo bom no final. Você crê que Ele está com você? É por isso que eu disse antes, quando uma pessoa diz, eu estou apenas desesperada, e eles estão apenas chorando, desesperados, não sei fazer bem, onde está Jesus? Não estou dizendo que você deve ser insensível à dor e à mágoa. Estou simplesmente dizendo isso. Qual a resposta sábia? A resposta sábia é, Deus, eu não gosto disso, você diz. Você pode dizer a Deus que não gosta de algo, você também pode, Ele já sabe na verdade. Ele sabe o que você não gosta, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele conhece cada dor que você tem, Ele sabe o que você mudaria e sabe o que você não gosta dele no momento. Isso não incomoda. Você sabe o que Ele faz? Ele apenas mantém a pressão, até quebrar essa vontade teimosa, até que você desça aqui e diga, ok, Deus. Às vezes é realmente engraçado. Quando você pensa em quão paciente Ele é, que não importa o que pensamos e como nos sentimos, Ele sabe o que está fazendo. E você sabe por que às vezes eu acho que Deus deve sorrir? Porque aqui está você de volta reclamando, gemendo, e Deus vê essa incrível coisa que Ele vai fazer na sua vida, e Ele apenas dizendo, está trazendo você junto, e Ele sabe que quando você chegar aqui, você vai dizer, obrigado por ouvir minhas orações. Obrigado, querido Deus, por não ter feito o que eu queria que fizesse. Porque, eis a razão, Ele te ama demais para ceder as suas queixas, quando Ele tem algo incrível em sua vida. Então é claro que você tem que crer que por sua graça e poder, você vai superar isso. Se você crê nessas 10 coisas, você tem a sabedoria para enfrentar qualquer coisa na vida que Deus permita em sua vida. Agora, a pergunta é, como você responde? As provações estão aí, elas virão e irão aumentar. Se você pudesse lembrar quando fica mais e mais difícil, Ele tem algo melhor e melhor, não pior e pior. A questão é como eu reajo às provações, dores de cabeça, fardos, as coisas que Deus permite na minha vida, para que, quando Ele te levar a esse ponto, você esteja equipado e pronto. E sua influência e habilidade em sua vida e o testemunho de sua vida terão peso na vida de alguém que precisa desesperadamente do que você sabe. Você pode dizer, eu nem mesmo sou um crente, não me diga essa alegria, eu nem sou crente. Bem, eu entendo isso. Bem, deixe-me te perguntar isso. Quando você passa por essas provações, o que você tem? Bem, você diz, eu tenho minha mãe, meu pai, meus amigos. O que eles podem fazer por você? Bem, eles podem fazer isso e aquilo. Mas quando se trata de coisas críticas, há algumas coisas que ninguém pode ajudá-la a fazer. Eles não podem mantê-lo vivo um segundo a mais, mas Deus pode. Existem situações e circunstâncias que não podem protegê-lo porque eles não estão lá. Há 1000 coisas que eu poderia mencionar. A coisa mais importante em sua vida é o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E isso começa quando você o pede que perdoe seus pecados. Crê em sua morte no Calvário para pagar por seus pecados e pede a Ele que entre em sua vida. E entregue sua vida a Ele. Então você tem Ele com você em você. Enquanto você anda sabiamente com Ele, todas as coisas que estamos falando, Deus cuidará delas. Qual a sua escolha? Veja, eis a sua escolha. Andar sozinho. Eu não estou sozinho, tem todos esses caras. Não, você só tem isso temporariamente. Ou você tem vida em Cristo, ou não tem. A coisa mais sábia que pode fazer neste momento é pedir a Cristo que entre em sua vida e dizer a Ele que você sabia que tinha estragado tudo. Não está realmente equipado para viver uma vida piedosa. Nem está equipado para viver uma vida feliz, uma vida pacífica. E há tantas pessoas ao nosso redor que têm isso, têm aquilo, outro. Eles têm todo tipo de reconhecimento, popularidade, todo o resto.
Quando eles vão para casa à noite, se deitam e apagam as luzes, quer saber? Eles são miseráveis. E se são miseráveis, estão preocupados. Deixe-me te fazer uma pergunta. Pergunte a você mesmo como um crente. O que você tem, que você realmente tem, que você realmente possui, que você pode realmente pôr fé, que você realmente pode confiar, que você não vai perder em um momento. Não é uma coisa. Se você tem Jesus, você tem tudo, e essa é a minha oração por você. E Pai, eu oro para que o Espírito Santo desperte o coração das pessoas que ouvem e assistem, que foram enganadas a acreditar que estão bem, quando a única esperança do céu é Jesus, quando o único verdadeiro, definitivo e eterno amigo é Jesus, o único que pode cuidar de cada área da vida é Jesus. Dá-lhes sabedoria, a simples sabedoria de dizer sim, mesmo enquanto estão ouvindo. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.